Olá, gente. Vestibular UERJ, resolução da questão 22, matemática. Vamos lá. Vamos ler a questão. Diferentes defensivos agrícolas podem intoxicar trabalhadores do campo. Admita uma situação na qual, quando intoxicado, o corpo de um trabalhador elimine de forma natural, a cada 6 dias, 75% da quantidade total absorvida de um agrotóxico. Dessa forma, na absorção de 50 mg desse agrotóxico, a quantidade presente no corpo será dada por essa função, uma função exponencial, V de t igual a 50 vezes 0,5 elevado a t sobre 6. E ele pergunta, assim, o tempo em dias necessário para que a quantidade total desse agrotóxico se reduza a 25 mg no corpo do trabalhador é igual a... Bom, vamos tentar entender essa questão. Ele dá uma relação aqui em termos da quantidade total dada por essa função. Tá? Essa função é dada por V de t igual a 50 vezes 0,25 elevado a t sobre 6. Tá? Então, essa é a quantidade total que é absorvida desse agrotóxico. Tá? Ele pergunta qual é o tempo t para que essa quantidade total, que é dada exatamente por essa relação, se reduza a 25 miligramas. Portanto, no fundo, o que ele está perguntando é qual é o valor de t para que essa quantidade seja igual a 25. Então, quando eu igualo essa quantidade a 25, o que eu tenho aqui no fundo é uma equação. Tá? Então, no fundo, o que ele está me pedindo para resolver esta equação, como a incógnita está no expoente, a gente chama de equação exponencial. Tá? Então, a gente pode resolver essa questão resolvendo essa equação. Vamos ver se a gente consegue? Vamos escrever a equação aqui em cima. Ficaria 50 vezes 0,25. Deixa eu escrever isso aqui um pouquinho mais embaixo, para ficar mais claro, tá? Então, ficaria 50, que multiplica 0,25 elevado a t sobre 6 igual a 25. Esse 50 está multiplicando, passa para lá subtraindo. Então, eu poderia escrever aqui 0,25 elevado a t sobre 6 igual a 25 dividido por 50. 25 dividido por 50, a gente pode dividir os dois lados por 25, né? Numerador e denominador. Isso aqui é igual a 1 meio. Então, eu poderia escrever 0,25 elevado a t sobre 6 igual a 1 meio. Aqui vale a pena a gente lembrar, eu vou escrever aqui no cantinho, que 0,25 é igual a 25 centésimos. E se eu dividir em cima e embaixo, simplificar por 25, 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Portanto, 0,25 é 1 quarto. Então, no lugar do 0,25, eu posso colocar aqui 1 quarto elevado a t sobre 6 igual a 1 meio. 1 quarto, basta eu lembrar que é 1 meio ao quadrado. Porque a ideia de resolver uma equação exponencial é tentar igualar as bases. Tá? Aqui eu tenho 1 quarto e aqui eu tenho 1 meio. Será que eu consigo colocar os dois na mesma base? Essa é a melhor estratégia da gente resolver essa equação exponencial. Quando a gente consegue fazer isso, a gente resolve numa boa. Se a gente não consegue, a gente precisa fazer uso dos logaritmos. Tá? Aqui eu acho que a gente vai conseguir resolver de forma tranquila, sem o uso dos logaritmos. Lembrando que 1 quarto é 1 meio ao quadrado. Então, eu posso escrever aqui
no lugar do 1/4, posso escrever 1/2 elevado ao quadrado, que é 1/4, e isso tudo elevado a t sobre 6. Isso aqui tudo é igual a 1/2. Aqui eu tenho, olha, uma potência elevada a uma outra potência. A gente sabe, por propriedade de potência, que quando eu tenho uma potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Portanto, aqui eu teria 1/2 elevado a 2 vezes t sobre 6. Isso aqui seria igual a 1/2. Tá? Vamos continuar aqui em cima, aqui do ladinho. Aqui eu posso escrever, então, 1/2 elevado a 2t sobre 6. Eu vou multiplicar aqui 2 vezes t. Aqui embaixo fica o 6. Isso é igual a 1/2. Bom, 1/2 elevado a 2t sobre 6 é a mesma coisa do que 1/2 elevado, simplificando aqui, a t sobre 3. E aqui, olha, eu tenho a mesma base, né? Observe que 1/2 é a mesma coisa do que 1/2 elevado a 1. E aqui, olha que interessante, eu tenho dois números que são iguais, dois números iguais com bases iguais. Se os dois números são iguais, têm as bases iguais, com certeza os expoentes têm que ser iguais. Tá? Então, daqui a gente conclui que o expoente de 1/2 do lado esquerdo da igualdade, que é t sobre 3, é igual ao expoente de 1/2 do lado direito da igualdade, que é igual a 1. Se t sobre 3 é igual a 1, o 3 está dividindo, passa multiplicando. O t é igual a 3 vezes 1, portanto, o t é igual a 3. Tá? A gente vai precisar de 3 dias para que essa quantidade de agrotóxico, que é regida por essa relação, se reduza a 25 miligramas. Ok? Resposta correta aqui, letra B, 3. Ok? Questão resolvida. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima.